Às 36 minutos, nesta quinta-feira, dia 10 de abril, o Lar de Idosos de Jucurutu será palco de um momento especial e cheio de significado. Dona Francisca, uma das residentes do abrigo e assistida pelo Núcleo de Prática Jurídica da UFRN, vai completar nada menos do que 100 anos de vida. Para celebrar essa data marcante, uma equipe do NPJ sairá da UFRN hoje às 14 horas rumo ao abrigo. Além da comemoração, a visita tem um propósito jurídico e social: levar atualizações sobre a ação judicial movida pelo núcleo contra o município de Jucurutu em defesa da melhoria das condições do lar de idosos. A equipe do Núcleo de Prática Jurídica já participou de uma audiência sobre o caso e segue acompanhando de perto a situação dos acolhidos. Vamos conversar agora no nosso programa com a Laura Nery dos Santos, que é aluna do curso de Direito aqui do UFRN, também do Núcleo de Prática Jurídica, e o advogado Clécio Araújo Lucena. Clécio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes, que tenhamos uma quinta-feira abençoada e que venha uma chuvinha para nós Se no Deus dia quiser, de hoje. né? O que é que motivou o Núcleo de Prática Jurídica da UFRN a ajuizar uma ação contra o município de Jucurutu? Tivemos conhecimento da situação do abrigo, que estava numa situação caótica, sem profissionais suficientes para o atendimento aos idosos. São 19 idosos que lá habitam, né? As questões estruturais também, mas isso aí já seria uma outra demanda que tivemos conhecimento que tem o Ministério Público já à frente dessa situação estrutural lá do abrigo. E principalmente diante da queixa da atual diretora, a senhora Jaísa, né? Que realmente que através do professor Marcos também tivemos esse contato e levou essas informações. Então inicialmente fizemos essa visita. Laura poderá até falar melhor desse primeiro contato que tiveram lá. E a partir desse apanhado de informações, documentos, de verificar em loco a situação no qual eles se encontravam, realmente a gente focou primeiramente nessa ação de que seria o alvo buscar melhorias nos atendimentos. A gente percebeu que o município estava distante realmente do abrigo, né? O atendimento estava sendo um pouco precário. Às vezes conseguia realmente o carro da prefeitura para levar um idoso para o hospital quando necessitasse, mas não era raro, em algumas situações, ter que tirar daquele benefício do idoso, né, ter que pagar um táxi para poder levar um idoso para o hospital, que para aqueles que já recebem um salário mínimo e que realmente fica ali para a manutenção deles, do próprio abrigo, acabava pesando no orçamento e ficando uma situação delicada. Então, diante dessas dificuldades, o NPJ foi acionado e a partir da visita dos alunos, movemos essa ação no judiciário, lá de Jucurutu. Laura, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Como é que é a situação do abrigo de idosos lá de Jucurutu? Bom dia. Bom dia Marcos, bom dia Clécio, advogado, meu pai que está aqui presente. Reginaldo, né? Isso, eu prestigiar. Bom dia a todos os ouvintes, desejo uma manhã e um restinho de semana muito abençoado a todos. Então, como o Clécio disse anteriormente, essa situação chegou a gente no Núcleo de Prática Jurídica através do professor Marcos e ele de prontidão já marcou uma visita técnica ao abrigo de idosos de Jucurutu. E aí no dia 8 de janeiro deste ano a gente foi, todos os alunos da prática, até o abrigo em Jucurutu e o que a gente encontrou lá foi uma situação completamente precária, questões estruturais bem complicadas. A diretora do abrigo, a senhora Jaísa, ela nos informou que o município de Jucurutu estava faltando com atenção básica aos idosos, porque muitos deles não têm condições sequer de se levantar. Por exemplo, Dona Francisca, que é a senhora que está completando 100 anos hoje, que inclusive é a minha assistida, ela sequer tem condições de andar, ela não se levanta da cama, então ela só anda de cadeira de rodas, então ficaria complicado até para os idosos terem que se locomover até, por exemplo, a unidade básica de saúde para ter atendimento. A diretora nos passou questões bem complicadas realmente, então falta de estrutura física, o município estava faltando, não estava enviando médicos, faltando até lazer para os idosos, então como a gente enfrentou e viu que lá tinha muitos problemas, a gente se reuniu após a visita. O Núcleo de Prática Jurídica ele tem essa função inicialmente de escutar. Então, no primeiro atendimento, os professores, como os advogados, eles nos passam essa orientação de que primeiro a gente escuta e, após isso, a gente vê quais são as medidas judiciais que podem ser cabíveis, até
para o assistido ele se sentir à vontade, ver que a demanda dele está sendo escutada. Então, a gente foi para essa primeira visita justamente para observar o que é que estava acontecendo lá e, após o retorno, a gente se reuniu e viu quais medidas judiciais eram cabíveis. Então, a gente primeiro foi observar essas questões da falta de saúde básica lá, falta de ida do médico, por exemplo, fisioterapeuta, educador físico, no caso de lazer para os idosos, e a gente viu que essa era mais uma prioridade do que, por exemplo, as questões estruturais. E também a gente viu que o Ministério Público já estava agindo com relação a essas questões estruturais e a gente decidiu focar mais nessas questões de saúde e lazer para os idosos. Como é que foi a primeira audiência e o que já se pode dizer sobre o andamento do processo? A primeira audiência foi muito boa, nós saímos com uma propositura de acordo, no qual ficou apenas pendente para o município de Jucurutu, a Procuradoria do Município, a Secretaria Municipal de Saúde, se manifestar. Eu vou até só verificar aqui, pegar uma colinha dos pontos, porque foram alguns. Então, basicamente, na audiência ficou consignado, com a participação do Dr. Edson, o juiz da comarca de Jucurutu, os seguintes pontos que desejávamos: o atendimento com tais profissionais, fisioterapeuta, que seria um atendimento por fisioterapeuta por 2 vezes na semana, psicologia, atendimento por psicóloga 1 vez por semana, enfermagem, atendimento por técnico de enfermagem diariamente, que realmente tem muitos profissionais que precisam da questão da aplicação de medicamentos, insulinas, atendimento médico, consulta com o médico pelo menos 1 vez por mês e sempre que houver demanda, fornecimento de medicamentos, entrega regular dos medicamentos necessários aos idosos, transporte, disponibilização de transporte sempre que houver necessidade de deslocamento para o hospital, e atividades de recreação e lazer, a apresentação por parte do município de um planejamento contínuo de atividades terapêuticas, recreativas e culturais. Nada disso existia? Não, por exemplo, na questão das atividades recreativas, os idosos estavam ali ociosos, praticamente sem nenhuma atividade para se fazer. Então o município era praticamente ausente do abrigo, né? Sim. Um atendimento médico ou outro, né? Inclusive, o município juntou um relatório lá, um documento com as atividades médicas de saúde realizadas lá, mas a gente percebeu que o histórico era mais recente, inclusive depois já do ajuizamento da ação, né? Tinha um outro atendimento, mas no geral, o hábito era de levar os idosos até a UBS, até o posto de saúde, né? Por meio de uma ambulância, de um carro da saúde, ou muitas vezes por meio do táxi, como eu falei inicialmente, né? E aí, Marcos, depois que o juiz deu prazo para o município, a prefeitura se manifestar, o município veio com uma proposta boa, no sentido que acatava esses pontos, mas diante da impossibilidade de sempre disponibilizar esses profissionais que ficassem de forma rotineira lá, e às vezes sem saber se existiria demanda, e isso poderia prejudicar a demanda na própria UBS para outros munícipes de Jucurutu, o município concordou, mas com a ressalva de que a diretora sempre, com 1 semana de antecedência, encaminhasse um ofício para a Secretaria Municipal de Saúde, informando, próxima semana, vai precisar de quais serviços, né? Basicamente foi isso. E, em contato com a diretora, com Jaísa, verificamos que seria possível fazermos desse modo, nos manifestamos já no processo positivamente, nesse sentido, apenas também com a ressalva de 2 outros pontos, porque realmente percebemos que o município ficou um pouco silente em relação a essa questão do carro, né, do transporte, porque, por exemplo, você não vai poder oficiar, se tem uma demanda de urgência, oficiar agora para a semana que vem. Então, de repente, está precisando de um transporte, de uma ambulância, de um carro da saúde, para levar para a UBS naquele momento, para, se for algo mais urgente, para o hospital da cidade, né? Então, não dá para ser por esse sistema de ofícios. Então, nós questionamos, pedimos para o juiz intimar novamente o município para que se manifestasse qual seria um canal de atendimento para poder dar celeridade, dar maior brevidade a essa situação. E nessa questão também de uma apresentação de atividades recreativas, nada foi feito, nada foi falado. E a gente entende que talvez não seja tanto da parte da Secretaria Municipal de Saúde, talvez fosse mais da educação, de esportes e culturas, né? Então a gente pediu para que realmente o município falasse sobre esse ponto, para que além dessas questões dos profissionais que desejamos obter para o abrigo lá de idosos lá de Jucurutu, também pudesse garantir atividades dentro do abrigo para fins de passatempo, de atividades recreativas para esses idosos. E aí peticionamos no processo, o juiz intimou o município novamente
para se manifestar sobre nossa petição, sobre esses pontos. E o prazo acaba hoje. Eu li ontem o processo, antes de vir para cá também, e o prazo acaba hoje. Acredito que hoje para que o município possa responder a esses dois outros pontos. Basicamente é como se o acordo tivesse 80% pronto, concluído, né? O município já concordou com essa questão da oferta desses profissionais, da ida desses profissionais da UBS até o abrigo, mas apenas com essa ressalva de que seja formalizado com uma semana de antecedência por meio de ofício, para que realmente seja ajustada, seja adequada essa demanda, o que nós também concordamos que ficaria algo proporcional, razoável, né? E aí tivemos essa devolutiva apenas com esses pontos em relação ao transporte e às atividades recreativas. E aí o município deve se manifestar hoje. É a primeira ação que envolve o NPJ e um município, por exemplo, um órgão municipal? No caso de Jucurutu, sim, porque realmente, excepcionalmente, diante dessa peculiaridade, foi nossa primeira atuação lá em Jucurutu, porque o NPJ, aqui da UFRN de Ceres Caicó, nós atuamos na comarca de Caicó, que aí abrange Caicó, São Fernando, Timbaúba, Serra Negra, depois que a comarca de lá foi extinta, e recentemente, nos últimos anos, quando a comarca de São João foi extinta, né, aí veio também para a comarca de Caicó, São João do Sabugi e Ipueira. Então hoje, a âmbito estadual, o NPJ aqui em Caicó abrange essas 6 cidades. Mas, excepcionalmente, diante dessa demanda de caráter coletivo, onde realmente viu-se essa situação dos idosos, e aqui no município vizinho, praticamente limítrofe, né, com Caicó, a gente conseguiu realmente abrir uma exceção para poder ajudar esses idosos. Falar agora aqui do aniversário da Dona Francisca, 100 anos, né? Que, aliás, além da Dona Francisca, quem também está hoje aniversário é a Laura, né? Parabéns, isso, Laura, feliz aniversário, viu? Não são 100 anos, né? Mas me diz uma coisa aí, né? É um presente para você, nesse dia do seu aniversário, de proporcionar uma festa maravilhosa para Dona Francisca? Sim, foi até uma questão curiosa, pois quando a gente foi se reunir para tratar do caso dos idosos, e aí o professor Marcos, ele pediu para dizer quem era o seu assistido. E aí eu fui olhar e eu ainda não tinha me ligado com relação a essa questão da data do aniversário. E aí quando eu fui dizer o nome de Dona Francisca, aí eu falei, o aniversário dela é dia 10 de abril. É o meu também, né? Aí eu disse... Não dela, no caso dela. Aí eu disse, professor, além do aniversário de Dona Francisca, que ela vai completar 100 anos esse ano, é no dia do meu aniversário. E ela é a minha assistida. Aí doutor Marcos, como sempre gosta muito de festejar, e principalmente uma data tão importante de Dona Francisca, ele decidiu marcar uma visita para hoje. A gente organizou um bolo com salgados, levar um pouco, além da festa de Dona Francisca, levar um pouco, né, de atividade recreativa para os idosos. Nós vamos lá, a gente conversa com eles, eles ficam muito felizes. Quando a gente foi dia 8 de janeiro, Dona Francisca, assim, disse, minha filha, volte, eu fiquei tão feliz de você estar aqui. Então, às vezes, realmente, o que eles precisam, além de todas essas demandas judiciais, é um pouco de carinho, de afeto, não só da gente do Núcleo de Prática Jurídica, mas de toda a população de Jucurutu. Da própria família também, né? Isso, da família. São 19 pessoas que estão ali vivendo seus últimos dias, então que eles vivam de forma feliz, né? Qual a importância de manter essa proximidade entre a universidade, os alunos e a comunidade acolhida? Bem, a importância é que uma coisa que os professores da gente sempre falam é que a UFRN ela é bancada pela população. Então, nós estamos ali sendo bancados por toda a população. Então, o nosso dever, além de pessoa, como estudante, é, de certa forma, retribuir o que a sociedade faz pela gente. Então, o Núcleo de Prática Jurídica, ele é um órgão, por assim dizer, um projeto que, de certa forma, ele é a maior proximidade que a gente pode ter. A gente está ali aprendendo, mas também estamos desenvolvendo nosso trabalho, nos preparando para a vida profissional e podendo levar um pouco, retribuir um pouco do que a sociedade faz pela gente. Quem é a Dona Francisca, que é a pessoa que deu praticamente a cara desse projeto? Bem, Dona Francisca, ela é uma senhorinha, ela já é uma senhorinha muito, muito simpática. Ela, infelizmente, ela teve um derrame e por isso ela perdeu o movimento das pernas e até pela falta de fisioterapia ela perdeu esse movimento, então ela só vive acamada. Mas quando eu falei com ela, eu disse, Dona Francisca, a senhora é feliz aqui? Ela fez, eu sou, minha filha, eu sou muito feliz aqui, eu sou muito amiga das pessoas daqui, sou muito amiga
das pessoas que trabalham aqui, eles são muito legais, são muito bons comigo. Então, Francisca é um amor de pessoa. Ela é uma pessoa que já viveu tanto, e quando a gente pergunta a ela, Dona Francisca, a senhora vai fazer 100 anos? Ela faz, é muito ano. Ela é bem consciente, né? Sim, ela é muito lúcida. Mas ela espera essa festa de hoje ou é surpresa? Não, pelo vídeo que Marcos Vinícius postou, o professor Marcos, ela tá ciente, mas eu não sei se ela vai lembrar, porque quando eu falei com ela, ela repetia muito as coisas, pela questão de 100 anos de idade, mas para uma pessoa de 100 anos, ela ainda é muito lúcida. Ela falou da origem dela, perguntou se eu tinha ido na cidade dela, disse que eu fosse na cidade dela e dissesse que eu era amiga dela, para as pessoas saberem. Então... Ela é de onde, ela? Ela é da Serra de... João do Vale. Isso. Que é ali, Jucurutu, Triunfo Potiguar, né? Isso. Clécio, que tipo de apoio o Núcleo Prático Jurídica tem oferecido aos idosos, além desse acompanhamento jurídico? Normalmente, é muito comum procurar o NPJ para as ações de saúde, né? Idosos que estão precisando de medicamentos, um exame, uma consulta, fraldas geriátricas, também já tivemos e temos casos em andamento envolvendo isso. Tem também o filho que procura, pela questão da curatela, a interdição do pai, da mãe idosa, que, por exemplo, por uma questão do avançar da idade, não consegue mais se locomover como antigamente, né? Então, às vezes essa questão da prova de vida é um desgaste muito grande para o idoso, ter que ir ao INSS, ao banco. Então, essa ação de curatela, de interdição, visa justamente passar essa representação para uma pessoa da família responsável que ficasse à frente. Normalmente é um filho, uma filha, né? Às vezes tem outros parentes também que assumem essa responsabilidade na ausência de um parente mais próximo, mas normalmente é um filho e uma filha. E aí temos basicamente essas ações, assim, realmente, de interdição e ações de saúde. Só para fechar, Laura, eu queria que você falasse um pouco agora como é que a população pode colaborar para melhorar a realidade dos abrigos dos idosos lá de Jucurutu. Bem, a população ela pode melhorar inicialmente de uma questão assim prática. E até o lado dos idosos, eles sentem muita falta de pessoas que possam lá conversar com eles. Então, acho que uma questão assim que seria mais fácil da população ter essa iniciativa e ir até o lado dos idosos. Por exemplo, hoje, como é o aniversário da Dona Francisca, a gente convidou a toda a população de Jucurutu e toda a região para ir comemorar o aniversário de Dona Francisca. E acredito também que a população pode e deve cobrar dos seus representantes municipais a questão de ter mais essa atenção com o lado dos idosos. São 19 pessoas que estão ali. Então, vivendo os seus últimos dias de vida. Então, dá um pouco mais de conforto, um pouco mais de saúde, um pouco mais de lazer para essas pessoas. Então, a população ela pode, desse ponto de vista prático, ir até lá, conversar com os idosos. Só isso já vai fazer eles muito felizes e cobrar dos seus representantes municipais que tenham mais atenção, que tenham mais zelo pelo abrigo dos idosos. O paizão já deu seu presente de aniversário hoje, não? Ainda não, né? Vai dar ainda, não. né? Tá ali já muito emocionado, inclusive, né? Obrigado mais uma vez, parabéns pelo seu aniversário, pelo trabalho que vocês realizam no NPJ e algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, eu quero só agradecer, né? Hoje eu estou tendo essa dádiva de, além de completar meus 24 anos, a minha assistida completar 100 anos de vida. Então, só quero agradecer a Deus por esse momento. Agradecer a Deus a oportunidade de estar na UFRN. Foi uma conquista que eu lutei muito para conseguir. Agradecer aos professores, a Clécio, que nos ajuda em todos os atendimentos, a doutora Kalina, o professor Marcos, que é um ativista dessas questões sociais. Então, muito do que chega no NPJ sempre vem através dele, que sempre está ali, sempre está ativo nessas questões. E é isso, agradecer a Deus, agradecer a minha família por todo o apoio sempre. Recentemente eu fui aprovada na UAB, no oitavo período, então só agradecer mesmo a Deus por tudo. Povo de jardim inteligente, né? Graças a Deus, viu? Clésio, tem muitas pessoas aqui até no nosso WhatsApp com o seguinte questionamento: cadê o Estatuto do Idoso? Não funciona em Jucurutu? Pois é, Marcos, realmente fica numa questão que, como querendo ou não, o abrigo é uma instituição privada, né? Não é uma instituição pública, então seria essa mais ou menos a alegação um pouco do município para se esquivar dessas obrigações. A questão que a gente sabe que, por exemplo, é muito comum em algumas UBSs, naquela zona, naquela área de abrangência,
sempre ter os profissionais, a equipe de saúde que vai na casa daqueles idosos que realmente não tem condições de ir até a UBS, né? A família que às vezes não tem um transporte, um carro para levar aquele idoso até a UBS, então é muito comum a gente verificar aqui em Caicó, por exemplo, essas UBSs que prestam um serviço de qualidade, tem um dia da semana destinado onde os profissionais de saúde saem, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, saem da UBS e vão até a casa desses idosos, né? Então, num lar de abrigo que contém 19 idosos, realmente mereceria até uma atenção maior por parte do município nesse sentido, né? E aí, não podemos também dizer que foi uma omissão 100%, mas realmente estava uma situação bem precária. Mas a gente acredita que agora com o processo, hoje em dia, Marcos, a ideia sempre é da resolução, da conciliação, né? Realmente atualmente no direito, a gente vem sempre incentivando esse incentivo a resolver os conflitos de uma forma pacífica. Antigamente a gente via postura até de advogados e colegas aí de forma mais combativa. Hoje em dia, se a gente puder chegar para resolver, é o melhor caminho. Então, por exemplo, se tudo der certo, como se Deus quiser vai dar, como eu falei anteriormente, o processo já está praticamente 80% acertado nesse sentido, a gente vai resolver isso sem precisar, por exemplo, ir para uma instrução, sem precisar o município, a procuradoria apresentar uma defesa, né, no processo, porque um processo desse tende a ser simples a complexo, vai depender realmente do interesse das partes. Se ambas as partes estiverem interessadas em conciliar, em resolver o conflito, um processo desse torna-se simples, de certa forma. Agora, se as partes querem litigar, se o município, por exemplo, fosse resistente, né, então a gente até aproveita a oportunidade para parabenizar, porque a audiência com os gestores do município de Jucurutu foi muito boa, foi muito proveitosa, né? Eles apenas pediram um prazo para realmente analisar a questão, porque a Procuradoria naquele momento não poderia representar a Secretaria de Saúde diante dessas situações mais específicas, mas foi uma audiência muito exitosa e tanto é que veio realmente com uma proposta de aceitação por parte do município, com algumas ressalvas que faz parte do acordo. Cada um cede um pouquinho de um lado e a gente assim resolve o problema. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Marcos, obrigado a todos. Agradeço demais o espaço. O NPJ é um local que realmente, embora seja a prática dos alunos, seja o objetivo principal acadêmica, nessa prática acadêmica dos alunos, mas como a segunda via, a gente tem essa via social que consegue ajudar muitos cidadãos e cidadãs do município de Caicó, dessas cidades circunvizinhas que eu falei também. Então o NPJ está de portas abertas, quem precisar de atendimento. Eu vou dizer aqui o número do WhatsApp rapidinho do NPJ, quem precisar pode falar. Preparem aí para anotar, eu não sei de cabeça, deixa eu pegar aqui a colinha. Vamos lá então. É o WhatsApp o número do nosso NPJ. Então é o 849 9229 6576. Vamos repetir? 849 9229 6576. Nesse número aqui vocês mandam uma mensagem no WhatsApp dizendo que desejam um atendimento e lá vão falar com o nosso secretário Jorge Henrique, com nossa bolsista de apoio acadêmico Amanda, e só aguardar, entra na lista de espera e aí será atendida. Que inclusive é muito grande também, né? Eu acho que até que a gente estava conversando ontem, eu não vou lembrar agora com exatidão, mas eu acho que nosso secretário falou entre 50 e 60. Então, infelizmente, felizmente e infelizmente. Realmente, felizmente porque realmente a gente tem essa procura e a gente consegue dar esse retorno, mas às vezes infelizmente porque como a gente é parecido com a Defensoria Pública, mas a Defensoria realmente funciona o ano todo. E no momento do recesso acadêmico, os alunos estão de férias, realmente a equipe é pequena e não tem como dar suporte. Quando a gente está em atividade, nós temos aí 40, 50 alunos funcionando como estagiários para estar atendendo, para estar produzindo. Durante as férias, a gente não tem como realmente estar atendendo. Então a gente tem que dar continuidade aos processos que já existem, que são em torno de 400. Então a gente tem que prezar por essa qualidade, né? Não só pela quantidade também. 6h59, a gente volta já com mais informações.